Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui muito bem acompanhada de minha amiga Gisele Barão. É confuso para as pessoas quando falam com a gente, mas não é confuso pra gente. Não, se agora chamar Gisele. são muitos anos de convivência, mas são duas Gisele. A gente se conheceu na nossa vida de repórter, então já temos alguns anos de amizade e eu muito cordialmente obriguei a Gi a participar do vídeo comigo. Exatamente, é verdade. eu estou coagindo amigos a participar dessa série e a gente leu então A Escrita como Faca e outros textos da Annie Ernaux com tradução da Mariana Delfini. Isso. E é um compilado, uma antologia de 3 textos diferentes da Annie Ernaux que se encaixam numa coisa mais de não ficção, escrita sobre escrita, um pouco separado da obra dela, que é O Vingar Minha Raça, que é a conferência do Prêmio Nobel, mais recente dos 3 textos. A Escrita como Faca, que é uma entrevista que ela concedeu para outro escritor, que é o Frédéric Yves Jeunet, em 2002. E O Retorno a Yvetot, que foi uma conferência que ela deu na cidade. Yvetot é a cidade onde ela viveu boa parte da infância e adolescência. E ela retorna para lá para fazer essa conferência e tal. Então é um momento importante, assim, né, de retorno. E ela também fala sobre escrita e tal, então por isso que os 3 textos estão aqui juntos. Gi, conta um pouco pra gente... primeiro, esqueci de apresentar a convidada. A Gi, então, também é jornalista, doutora em comunicação. Você escreve pro Rascunho sobre literatura. Escrevo há uns quase 10 anos. E a Gi também faz umas fotos aéreas muito bonitas, de campos e paisagens, assim. E ela tem uma pendurada na parede, inclusive, eu tenho, da casa claro, dela, que eu amo. Claro, eu amo, foi presente. Então eu posso deixar seu Instagram? Pode deixar meu Instagram, @Gisele Barão. E eu posso falar essas fotos e coisas, enfim. Gi, qual foi sua experiência com a Annie Ernaux? Essa é a minha primeira experiência com a Annie Ernaux. Eu não li os outros livros dela. Eu ouvi falar muito sobre ela, como a maioria das pessoas, a partir do prêmio. E eu escolhi ler esse livro, começar por esse livro, porque eu gosto muito de não ficção. E eu gosto muito de ler sobre como as pessoas escrevem e por que elas escrevem. E gostei muito da experiência. Eu acho que eu perdi algumas coisas por não ter lido os outros livros, óbvio. Mas foi uma leitura que me estimulou a ler os demais. Eu já tenho, assim, uma listinha. Porque ela fala muito de outros livros dela, né, durante. Então, ela faz muita referência a isso. E já que você lê muitos livros de escrita, qual outro livro de escrita você gosta muito? Eu gosto muito do Escrever é Muito Perigoso, da Olga Tokarczuk, que foi o livro que eu li antes desse, inclusive, que vai sair uma resenha no Rascunho também. Mas eles são diferentes. É um livro maravilhoso que eu recomendo muito, mas a Olga é muito mais... Ela faz uns textos mais filosóficos, falando sobre o mundo, sobre a situação do mundo contemporâneo e onde é que a arte e a escrita se encaixam nisso. Eu gostei demais. E também tem o discurso dela do Prêmio Nobel. E tem outro livro que eu gostei muito também, que é o Vou Te Dizer o que Penso, da Joan Didion. Tem textos sobre escrita lá maravilhosos. É um tipo de texto que eu gosto muito de ler. Eu ainda não cheguei nesse da Joan Didion, mas está na minha lista. Está na minha lista. Então tá, amiga, podemos ir por ordem dos textos? Vamos. O que você acha? Boa ideia. Então o primeiro, que é O Vingar a Minha Raça, é também o mais recente de todos. E me parece que é o que faz uma síntese, assim, uma definição mais fechada quase, né? De alguém que já passou por muitas etapas e já pensou em muitos momentos sobre isso e faz um fechamento. Né? E o título ecoa, ela fala aqui que ecoa de uma fala do Rimbaud, porque o Rimbaud fala: sou de raça inferior por toda a eternidade. Ela leu isso quando tinha 22 anos e escreveu no diário dela: vou escrever para vingar minha raça. E aqui ela está pensando numa questão de classe, de se ver como uma menina que vem de uma classe mais baixa,
de pais que eram trabalhadores e conseguem abrir um negócio próprio, então tem ali um avancinho, né? Conseguem colocar a filha para estudar, né? A filha não trabalha desde cedo, e nesse sentido de escrever sobre isso. E daí, conforme ela vai indo, ela escreve os primeiros romances dela, ela faz uma distinção em todos os textos, né? Que ela tem 3 livros que ela considera romances, que são os 3 primeiros, até o momento que o pai dela falece e ela começa esse projeto mais autobiográfico. E a partir disso, ela entra com essa frase: vingar minha raça e vingar meu sexo se tornariam a mesma coisa dali em diante. Então, não só uma questão de classe, mas também uma questão de gênero, né? Sim. De se pôr como mulher. E isso aparece na entrevista, né, que é o texto seguinte também. E é muito interessante ler ela falar sobre a questão de classe e como para ela é algo assim relativamente estranho ter saído de onde saiu e ser uma grande escritora e agora premiada e tal. Eu acho que é uma discussão muito interessante pensar como que os escritores refletem sobre o lugar onde eles vieram e se isso possibilitaria ou não chegar a ser um grande escritor. É incrível pensar nisso. E pensar nela criança ali, ouvindo as histórias, os pais delas eram comerciante, né? E como é que isso transformou a personalidade dela e o talento dela até chegar na escrita. É muito bonito. Muito bonito. Porque ela tava... Eu acho curioso isso que você falou, porque ela tava... Os pais tinham esse cafezinho, armazém, assim, e ela não trabalhava nesse espaço, mas é o espaço da casa, porque era um negócio pequeno, ficava junto com a casa, a cozinha era compartilhada, então tinha a cozinha da família, era a cozinha do café. Então ela também estava convivendo com pessoas da classe operária, né, o tempo todo. Então essa experiência realmente marca ela, né, apesar dela não falar sobre essas experiências. Sim. Em si, né? Mas faz parte da formação de uma escritora, né? Acho muito legal. E tem um momento que ela fala também sobre como os 3 primeiros romances são escritos quando ela ainda era um pouco mais jovem. E depois ela volta a escrever quando já é mãe, tem trabalho. Então mesmo o momento de escrita, ela permanece trabalhando como professora para manter a escrita dela independente, né, para poder continuar escrevendo. Então tudo isso, né, de pensar a própria questão de como ela se sustenta financeiramente para poder escrever, né? Pois é, eu acho que tem um pouco a ver com não conseguir viver sem escrever, né? Com a escrita ser parte da... Tipo, assim como você precisa respirar, precisa escrever também. E o resto do mundo que se adapte. Tem uma coisa que ela levanta, que a gente já tinha conversado antes também, que é a questão do autossociobiográfico, né? Que ela levanta na entrevista, que ela entende com o que ela está fazendo com a obra dela. Porque ela fala do eu, né? O eu escrito na capa e o eu do texto são a mesma pessoa, são acontecimentos verídicos, ela faz a ficcionalização, exceto erros de memória. Né? Então tem essa camada, só que ela parte desse eu, não para falar de si mesmo, mas para entender esse eu dentro de uma sociedade, de uma cultura, de uma classe, de um gênero, e como essas experiências externas refletem na vivência do eu. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes desse livro, que é as informações que ela traz sobre o que significa escrever sobre si e mais ou menos quando que isso começou. Ela usa o termo conquista do eu, se não me engano, que, tipo, para além dessa visão de que a autoficção e falar sobre si é algo narcisista e tal, de um jeito negativo, porque narcisista todo mundo é, mas como isso representou uma conquista para as mulheres, para ela, tipo, não, a partir desse momento aqui as pessoas puderam falar de si. Não é só relato dos homens que voltam, de grandes conquistas e tal. Então é muito interessante, é uma defesa
de escrever sobre si e como isso, na verdade, significa escrever sobre o mundo. Você está olhando para a história de uma pessoa, mas é uma janela para a sociedade. E quando a gente pensa no texto anterior, né, ela como alguém que veio de uma classe operária, que era mulher, que é mulher, né, mas como ela pode reivindicar o eu e tornar a experiência dela válida também, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa interessante também, que é naturalizar algumas decisões humanas, alguns acontecimentos da vida humana. A gente já conversou sobre isso, a gente estava falando sobre fofoca, e você falou sobre a importância social da fofoca, a função social da fofoca. Existe. E tem você sabe que eu acho que eu fiz essa anotação em algum momento? Eu acho que eu fiz uma flechinha e escrevi fofoca. Porque eu lembrei muito dessa nossa conversa, apesar de, tipo, dá pra entender como uma fofoca dela sobre ela mesma, mas eu tô, assim, simplificando muito, né, o que é. Mas tem a ver com aquilo que você tinha me falado. É uma forma de você colocar coisas da intimidade pra fora e naturalizar pra sociedade. Tipo, as pessoas tomam essas decisões, as pessoas pensam diferente, falam uma coisa e fazem outra, sabe? O mundo é muito mais complexo e ler a história de alguém que se expõe tanto, eu acho que tem uma contribuição também nesse sentido. Eu acho que a Annie Ernaux faz isso, principalmente. Uma coisa que eu acho muito revolucionária da obra dela é o jeito com que ela consegue falar sobre o desejo feminino. De dizer, ela tinha vontades, ela tinha desejos sexuais, e tudo bem, é normal, é saudável, é algo de um ser humano, faz parte da vida. Então, o acontecimento, que é uma obra que ela fala sobre o aborto, é um pouco sobre isso também, sobre como, apesar de todos esses riscos, ela era uma jovem que queria ter essas relações. Sim. E que esse desejo da escrita, esse desejo sexual, são coisas que são no indivíduo. Né? A mesma coisa, o Paixão Simples, também é um livro que ela vai falar bastante sobre esse tipo de coisa, então é legal pensar nisso. Sim, e se não fossem as pessoas terem coragem de se expor e discutir e falar sobre isso, onde é que a gente ia estar enquanto sociedade, sabe? Pois é, a posição dela, os relatos dela sobre o aborto foram importantes para a discussão pública, assim, foram uma das vozes na discussão sobre aborto na França, por exemplo. E não é assim necessariamente você pegar o livro e olha o que aconteceu com a Annie Ernaux. O que estava acontecendo na França na época e o que estava acontecendo com a sociedade. Eu vejo muito como ela usa um termo tipo íntimo universal. Não lembro agora se é exatamente isso, mas tem tudo a ver. Tem uma parte da entrevista que eu acho meio divertida, que ela dá uma invertida pro entrevistador. O entrevistador está perguntando sobre a semelhança da obra dela com a Marguerite Duras. Né, ele comenta algumas coisas sobre a Duras, que também tem uma coisa um pouco autobiográfica, e pergunta, né, que ela também ousou falar da infância, ousou falar da sua própria sexualidade e tal, que isso poderia aproximar ela da Duras, e ela fala: sempre soube que não escreveria como Duras e confesso estar um pouco surpresa que você enxergue afinidades entre mim e ela. Cá entre nós, será que, sem perceber, você não obedeceu a essa tendência inconsciente, generalizada, de comparar espontaneamente, em primeiro lugar, uma mulher escritora com outras mulheres escritoras? Sensacional essa parte. E dela fala sobre a Duras e tal, né? Mas eu acho que ela dá uma invertida curiosa. Muito curiosa. Ela dá algumas invertidas nele e a entrevista continua, né? A entrevista continua. Pelo que eu entendi, essa entrevista foi feita ao longo de vários meses, por e-mail, então é uma conversa extensa. Para quem não leu esse livro, a entrevista ocupa praticamente metade dele. Eu acho muita coisa, eu tenho dificuldade para acompanhar tudo, mas reconheço que foi um trabalho extenso. E é muito difícil entrevistar escritores também. Eu faço isso às vezes e é muito difícil.
é muito difícil você não repetir as mesmas perguntas de sempre, enfim. Não, tanto que existem alguns veículos que têm uma entrevista padrão para escritores, né? Do tipo, um formuláriozinho. Responde assim. Aí, porque é curioso, porque o que a gente quer saber, basicamente, é a mesma coisa, né? Uhum. Como é possível? Como é possível ser como você? É mais ou menos isso. Mas eu tenho uma história boa, que a última entrevista com o escritor que eu tentei fazer, a pessoa nunca respondeu. Aí eu li essa entrevista do livro e eu fiquei pensando, tipo, se não é exaustivo pro escritor também, sabe? No caso de pessoas mais... Claro que quem precisa dessa visibilidade e tal, acredito que todos querem, vai responder com o maior prazer. Então, em geral, respondem com muito prazer. Mas vai chegar um ponto da carreira que você vai falar... O livro está aí, leia e siga a sua vida, né? Não tenho muito mais o que dizer sobre isso. Então, acho que... Não vou citar o nome da escritora, mas... um beijo pra ela, eu ainda amo você. E as perguntas estavam tão legais. Eu sei quem é a escritora. Fica aqui. Eu continuo gostando muito dela, ela é maravilhosa, gente. Leiam, essa que eu não disse o nome. Mas ela não me respondeu. E talvez ela tenha pensado de novo essas perguntas, né? Sim. E eu acho que essa entrevista também fala muito sobre a escrita dos diários dela e ela como leitora, né? Sim. Ela faz uma diferenciação entre diários pessoais e diários de escrita, que eu achei muito interessante. Não que... Acho que ela não usa tudo dos diários pessoais na obra, né, dela, mas eu vejo como algo que talvez auxilie a organizar ideias ou rememorar coisas importantes da vida. O que você acha? Me parece que ela faz a distinção. O diário pessoal dela é a vida dela, o que ela está querendo escrever ali no momento, enquanto o diário de escrita acontece quando ela está escrevendo alguma obra para relatar esse processo de escrita, né? É quase que um comentário dela sobre a escrita também para ter as coisas que ela está sentindo sobre a escrita, né? O que eu achei super interessante. Sim. Eu acho que é praticamente um outro livro, né? Se pensar o diário de escrita que a pessoa fez enquanto produzia uma obra, aquilo ali já é um material rico demais. E diários são... Eu gosto muito de diários. Eu escrevia diários também, então tem duas coisas que me pegaram ali pessoalmente. Primeiro, o negócio do diário, que eu acho que quando a gente era criança era muito comum também, né, ter o diário. E a outra coisa, a carta, que tem uma parte do livro que são cartas para amiga. Que hoje é uma coisa que a gente não faz mais, né? Não escreve carta para amigos. Mas na infância, talvez na adolescência, a gente ainda escrevia. Nem que fosse para entregar pessoalmente, mas era um jeito de fazer um relato da vida, assim, para amigo. Hoje eu acho que algo que se aproxima um pouco disso são áudios longos do WhatsApp. Antes do áudio longo do WhatsApp, as pessoas escreviam à mão, toda uma história. Incrível. Isso é literatura de alguma forma. Outra coisa que surgiu nessa entrevista que eu gostei de acompanhar foi ela como leitora, porque ela comenta quando ela era jovem, ela tinha acesso principalmente aos romances de banca, coisas mais acessíveis, e alguns clássicos, né? E como foram essas leituras que fizeram, né, dela leitora e tal, e depois que ela começa a ler mais coisas contemporâneas, discussões e tal, né? Ela faz muita referência a outros autores, a referências dela no livro, e referências para ser escritora, para escrever. E, enfim, quem tem interesse em saber de onde vem, né, qual que é essa bagagem, o que ela usou qual é a base da escrita dela, tá tudo aqui. Isso é muito legal. Eu achei legal porque eu acho que é um caminho quase natural dos leitores, porque quando a gente começa a ler, a gente tem os clássicos na escola,
E a gente vai ter acesso a questões, a obras mais populares naquele momento, que vão variar de momento para momento, né? Hoje a gente acho que não tem mais tanto essa noção de romance de banca, mas a gente vai ter os best-sellers mais comuns e mais baratos, que em geral são filmes, ou né, foram adaptados para filmes, muitas vezes e tal. E é isso, né, que começa a formar os leitores, né? Com certeza, eu acho que tudo faz parte da formação. Uma coisa vai levando para outra. E depois disso, a gente tem o último dos textos, que também é longo, né? O Retorno a Yvetot. Eu não tenho a mínima ideia se eu tô falando o nome certo. Parece certo, parece certo. Obrigada, amiga. E daí ela comenta no começo que ela sempre foi convidada para voltar, ela já tinha menos família, né? Os pais já tinham falecido, mas que ela voltava para a cidade enquanto amiga, enquanto prima. Ela também ia para a cidade para visitar o cemitério, onde os pais e a irmã estão enterrados, mas que ela teve por algum tempo uma resistência de voltar como escritora, e escritora que escreveu sobre a cidade, né? Que escreveu histórias que se passaram na cidade. E em determinado momento ela aceita então ir fazer essa conferência, e é uma conferência em que ela fala muito sobre a relação dela com esse espaço e com as pessoas desse espaço e sobre as memórias, né? E a relação dela com os lugares também. Ela fala da biblioteca municipal, é muito bonito, é uma coisa meio como se fosse um mapa sentimental da cidade que ela faz ali. E talvez rememorando como que isso transformou ela numa leitora, numa escritora. Essa parte é muito interessante do livro. Tem uma parte que eu marquei que me marcou muito em relação aos outros livros dela, assim, que me lembram muitas passagens, mas é uma que ela tá na escola e ela tinha lavado a mão com água sanitária, e ela na escola, ela vai pra escola depois disso, e uma das coleguinhas de classe mais superior dá uma indiretona, assim, tipo, quem que usou a água sanitária, que cheirou horrível e tal. E ela começa a se dar conta dessas distinções, né? Sim, eu acho que essa é uma das partes mais fortes do livro. Essa história é muito triste, e eu marquei aqui também na minha edição. E acho que ajuda a contar um pouco do que ela tá falando sobre vingar minha raça. E imaginar como a escola pode ser um ambiente terrível também, onde você repara pela primeira vez que você é diferente dos outros, que a tua família não tem coisa que as outras têm, e que você não é como os outros. É muito duro, muito duro. A cena dela tentando, se dando conta que estavam reclamando do cheiro dela, e a forma como essa coleguinha de turma age também, são pesadas, E a gente tem umas fotos, né? Tem. Olha, coisa mais linda. Essa parte do livro me encantou, porque tem fotos do comércio, né? Dos pais dela. Vamos mostrar. Deixa eu pegar a sua que tá impressa. Eu li uma versão digital. E ela fala rapidamente sobre fotografia, ela cita o Bart, se não me engano. São fotos lindas, com alguns comentários ali, com as legendas. E é legal porque algumas das legendas são trechos da obra dela, né? Sim, é demais. Eu acho que não sei se é a melhor porta de entrada, com certeza não, né? Porque... Amiga, eu não sei se tem uma porta de entrada certa. Não tem uma correta, mas para quem gosta de ler, para conhecer a vida dos escritores, é incrível, assim. As fotos são lindas, tem os trechos do livro, e tem alguns livros, e você consegue perceber um pouco do que ela está dizendo, tipo, de onde eu venho, e vingar a minha raça, e como é que eu me transformei em uma escritora.
Uma das minhas fotos favoritas é essa do... Eu acredito que é o pai dela encostado no... Essa é a capa de um dos livros dela, inclusive. O livro que ela fala mais sobre o pai, eles usam essa imagem na capa. Isso me lembrou o Raymond Carver, que ela cita até, né? No livro, o Raymond Carver tem um livro de poesia publicado no Brasil. E um dos livros, uma das poesias é uma descrição de uma foto do pai dele, tipo, encostado no carro da família, assim. E é, sério, uma das coisas mais lindas do livro. E assim que eu bati o olho, eu me lembrei disso. E aí, como ela tinha citado o Raymond Carver no livro, me emocionou, assim. É uma coisa muito... Você fica pensando como a família também interfere no seu jeito de escrever, enfim. E daí a gente tem umas cartas. Ela escreveu cartas para uma amiga. E isso vem no livro como anexo desse texto, né? Do retorno aí, Vetor. E eu sei que é uma parte que você gostou muito. Gostei muito. Porque é uma coisa que não se faz mais, né? Escrever carta para os amigos. E porque ela escreve muito bem até cartas. Inclusive cartas. São cartas maravilhosas. E ela tem o quê? Ela nasceu em 40. Ela tinha 17 anos. É isso. E tem a imagem das cartas também. Não tem assim a cópia das cartas inteiras, mas tem uns trechinhos, né? Tem. Eu até marquei eu queria ler, porque... Por favor. É muito bonito. As cartas são para uma amiga chamada Mary Clout. No finalzinho da carta ela diz assim, aos 17 anos: Veja, eu não a julgo de modo algum, até aconselho a se divertir tanto quanto puder. Só se é jovem uma vez. Que chique você vir me visitar. Entretanto, você poderia vir na próxima semana em vez de sábado? Porque considerando a situação atual, vou ter pouquíssimo tempo. Como você está vendo, minha caneta ainda é muito temperamental e a clareza da carta sofre com isso, sinto muito. Hoje concordo com você, a vida vale a pena ser vivida. Beijos, Anne. É lindo, né? É coisa pra... Espero que essa amiga tenha guardado todas, porque é uma coisa muito valiosa. Pensar que um pouco dessa exposição de si e da própria amiga também acontece nessas cartas, e ela reflete um pouco sobre os problemas das meninas, né? Aos 17 anos, ela compara a vida dela um pouco com a vida da amiga. É muito significativo do que a amizade representa na vida de alguém mesmo. E é um pouco esse momento delas se abrirem, né, uma para outra, e de conseguir se entender a partir disso, né, que é um pouco, eu acho, relacionado à obra dela, que é uma obra de se abrir, né? É uma obra de compartilhar a própria vida e tentar chegar a algum lugar com isso, né? Muito legal. Amiga, de minha parte era isso. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu quero comentar que eu vou ler os outros livros dela também, com certeza. Mas eu tenho uma justificativa. Eu estava terminando a minha tese e eu não conseguia ler muita coisa. Justo. Né? Justíssimo. Mas agora uma nova vida começa e Enerno estará comigo nessa nova vida, com certeza. Bom, pessoal, nosso próximo livro para o projeto é Uma Mulher. Esse aqui é um livro bem anterior a esse, que foi publicado no Brasil depois, por isso que ele está entrando no projeto agora. Ele é um livro que vem logo depois do Lugar, que é o livro que ela fala sobre o pai, ali perto também de A Vergonha, que é o livro que ela fala sobre os dois. Então será a nossa próxima leitura, como ele saiu depois, né? Por isso estamos fora de ordem. A tradução é da Marília Garcia, saiu pela editora Fósforo, e a gente fala sobre ele então no final de setembro. Gi, muito obrigada pela companhia. Obrigada a você, fiquei muito feliz com o convite. Antes de eu ser sua amiga, já era uma inscrita do canal, então... O que me constrange. Pra mim, imagina eu como tô constrangida. Eu assisti e agora eu tô aqui, é muita emoção. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.